Nós queremos, Senhor, louvar o Teu nome e Te agradecer pela oportunidade que nos dá, a honra, o privilégio que nos dá de podermos participar desse momento quando entregamos nossos dízimos e as nossas ofertas. Nossos dízimos como sinal da obediência à Tua palavra e nossas ofertas como sinal da nossa gratidão, da gratidão do nosso coração por tudo aquilo que o Senhor tem sido e feito por nós. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Gostaria de começar dando uma palavra de gratidão. Vários homens hoje estiveram aqui pela manhã fazendo uma limpeza do nosso pátio. Nós estamos em época de construção, então sempre tem bastante bagunça, bastante sujeira. E aí vários homens se reuniram hoje de manhã e deram sangue, um pouquinho, né? E bolhas de água na mão. Então nós queremos agradecer o esforço de todos esses. E há tantos outros trabalhos na igreja. Quando você aparece aqui só no culto, à noite, domingo à noite, você não imagina quanta gente trabalhou para que tudo isso acontecesse. É um exército de gente trabalhando em todas as áreas, de todos os jeitos, todas as horas. Tem coisas aqui que levam mais de uma semana. Tem coisas que estão sendo feitas essa semana para que você possa usufruir daqui 2 semanas, 3 semanas. Então, nossa gratidão a todo esse exército de homens, mulheres, jovens, adultos, adolescentes, que têm trabalhado tanto para que tudo funcione como tem que funcionar. O segundo aviso que eu gostaria de dar é que dia 20 está chegando. Dia 20 é um dia emocionante para a igreja, porque dia 20 é o dia em que nós pagamos as parcelas da construção. Nós temos um compromisso de 10 parcelas de R$ 6.300, e nós pagamos isso todo dia 20. E hoje é dia 8, faltam 12 dias, né? Falta menos de uma quinzena. E nós gostaríamos de lembrar todos os irmãos esse compromisso que nós temos para que possamos continuar a obra que começamos. Tá? Então nós contamos com a fidelidade de todos na entrega dos dízimos e das ofertas, tá bom? Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias. Nós estamos na campanha deste ano. O tema que move a igreja esse ano é mais conhecimento da palavra, mais intimidade com Deus. Deus lançou, a primeira reunião que tivemos nesse ano, esse desafio de que a igreja toda leria a Bíblia toda nesse ano de 2015. E muitos irmãos toparam esse desafio e estão surpresos consigo mesmo, porque estão conseguindo. Estamos recebendo todos os dias um poder extra do Espírito Santo para fazer isso. Muitas coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. Mas quando nós nos unimos num propósito como igreja, nós conseguimos, porque o Espírito Santo consegue através de nós. Ele nos dá a força, ele nos dá o poder, ele nos capacita para isso. Então, muitos irmãos que nunca tinham lido nada, estão terminando de ler a Bíblia toda esse ano. Isso é maravilhoso, fantástico. Nós estamos mais ou menos em João agora, né? Isso. Ué, pastor, você é o pastor da igreja, não sabe? É que eu estou fazendo a leitura dos evangelhos nessa Bíblia aqui. Algumas pessoas me perguntaram, o que é isso, pastor? Eu estou usando essa aqui. Depois, se você quiser dar uma olhada, essa Bíblia é uma Bíblia em ordem cronológica. Então, todos os textos dos evangelhos estão todos misturados e recortados.
E aí você pega, por exemplo, a história que nós vamos ler agora, quando Jesus multiplica os pães, aquela primeira multiplicação. Então, todos os textos que têm esta história estão juntos. Os textos foram recortados e colados na sequência. Depois você pode dar uma olhada, é muito interessante. Eu gostaria então que nós todos abríssemos nossas Bíblias em João, capítulo 6. João, capítulo 6. Nós vamos ler a famosa história da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e de como Deus alimentou 5.000 homens. Houve uma outra vez que Jesus também multiplicou, mas nós vamos ficar com João capítulo 6. João capítulo 6. Nós vamos até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: algum tempo depois do que, pastor? Depois do capítulo 5. Tá? Algum tempo depois do que aconteceu no capítulo 5, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, que também tem outro nome, também é chamado de mar de Tiberíades. O mar da Galileia e o mar de Tiberíades é o mesmo mar. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos, e estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: aonde nós vamos comprar pão? Onde nós vamos comprar pão para todo esse povo comer? Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse pelo menos um pedaço de pão. 200 denários são 200 diárias de um pedreiro. Então outro discípulo, chamado André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra e disse: olha, aqui tem um rapaz, e esse rapaz tem 5 pães de cevada, e tem também 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: mandem o povo assentar-se. E havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, ele disse aos discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Senhor, estamos diante da Tua palavra nesse instante e queremos pedir que o Espírito Santo do Senhor, que revelou esta palavra, também nos ilumine agora para que possamos entendê-la, para que possamos aceitá-la e, acima de tudo, para que possamos vivê-la. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Essa história é uma história muito conhecida e tem uma outra
uma outra multiplicação um pouco menos conhecida, porque essa é ainda mais surpreendente. Interessante, o versículo 2 diz assim: uma grande multidão continuava a segui-lo. Não apenas o seguiu, continuava a segui-lo. Era uma coisa constante. Se Jesus ia para o norte ia a multidão. Se Jesus voltava para o sul vinha a multidão. Se ia para o leste ia a multidão. E se fosse para o oeste, a mesma coisa acontecia, porque a multidão continuava a segui-lo. Mas olha que perspicácia de João quando anotou isso. E ele teve essa perspicácia pelo Espírito Santo que lhe revelou. Olha, essa multidão toda seguia Jesus continuamente, para cima e para baixo e para os lados, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. E aqui então cabe uma pergunta para nós. Você faz parte dessa multidão que segue a Jesus? Que bom, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que prazer ter você conosco. Mas qual é o motivo? Qual é a razão? Qual é a intenção que você está seguindo Jesus? O que é que te traz aqui? Por que você está aqui hoje e não está em casa? Por que você está aqui hoje e não está na inauguração do nosso novo shopping center Várzea Grande? Você já foi, né? Por que você não veio ontem aqui no culto? Porque não teve também, né? Ontem não teve. Você é um dos que seguem Jesus porque quer Jesus? Ou você é um dos que segue Jesus porque está interessado não em Jesus, mas no que Jesus pode te dar? Você tem necessidades, todo mundo tem. Eu também, nós todos temos. E você está indo atrás de Jesus, mas por que isso? E depois que Jesus suprir essa necessidade, o que vai acontecer com você? Depois que Ele suprir essa necessidade, depois que Ele tirar você do sufoco financeiro que você está, depois que Ele arrumar a tua família que está um caco, depois que Ele curar a sua alma que está em frangalhos, depois que Ele curar o câncer, o tumor, a unha encravada, depois que Ele te dá aquilo que você está buscando, o que você fará? Vai deixá-lo? Vai abandoná-lo? A tua fidelidade é para Jesus mesmo ou a tua fidelidade é para você mesmo, até o ponto de receber? Você precisa saber dessa resposta. Você precisa responder essa pergunta para você mesmo. Para ninguém, mas para você mesmo você precisa. Porque da resposta desta pergunta depende o destino eterno da tua alma. O destino eterno do teu espírito. Então, pensa nisso. Você realmente quer Jesus? Ou você só quer o que Jesus pode te dar? E quando Ele te der, você sai fora. Pensa nisso. Qual é o motivo? Qual é a razão? O que é que te impulsiona para seguir Jesus? Então nós temos aqui esta história, a história de como Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos. E eu fico imaginando o tamanho dos peixinhos e comparando com aqueles que o Ide pesca. Ouvi falar que você pegou um peixão essa semana, Ide. Quantos quilos? 2, né? Um peixe de 22 e o outro de 19. Um de 22 e um de 19.
você sabe que isso aqui é uma igreja e não pode mentir, né? Não pode mentir. É um de 22 e um de 19. Vinte. Quem estava lá? Divaldo? Marcelo? É isso mesmo? Parabéns pelo peixão. Muito bem. Então tá, não é história de pescador não, é história do Ide. E a filha dele, que não deixa ele mentir sozinho. Não, tô brincando. Tem fotos no celular depois do culto lá. Essas fotos estarão em exposição, né? Tá ok? Nós vamos expor as fotografias. Pode ir lá dar para o pessoal do multimídia que depois projeta. Então são 5 pães e 2 peixinhos. Não são 2 peixões. São 2 peixinhos. 2 peixinhos. E desses 2 peixes que você pescou, um de 22 e um de 19, dá para quantas pessoas comer mais ou menos? Para quantas pessoas? 10 pessoas. E aí, dá para 10 pessoas? Dá para mais, né? Dá para mais. E se você convidasse 5.000 pessoas, daria? Não, tinha que ser uma baleia, né? Ok. Mas interessante, Jesus faz isso. Jesus pega 5 pães de cevada. Interessante, o detalhe é cevada, não é trigo, tá? E 2 peixinhos. 2 peixinhos, não são 2 peixões. E ele alimenta 5.000 homens. E sobra 12 cestos para a gente trazer para casa. Porque eram 12 apóstolos, né? Um para cada apóstolo, assim, ó, um para cada um. Pode levar para casa. Tem uma outra história em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 8. Uma segunda vez Jesus multiplica mais pães, né? Em vez de 5 pães, são 7. Em vez de 2 peixinhos, são alguns peixinhos. Não deu nem para contar, eram alguns peixinhos. E ele alimenta 4.000. Era mais pães, mais peixes e menos homens. 4.000 homens. E recolheu um pouco menos de sobras. Recolheu 7 cestos de sobra. Interessante. Muito bem. Quando tem toda aquela multidão reunida, Jesus olha essa multidão e pergunta para Filipe Aislan. Cadê o Aislan? Está aí? Não. Pergunta para o Filipe. Filipe, como é que nós vamos comprar pão para todo esse povo comer? E olha o detalhe do versículo 6. Jesus fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. É muito interessante isso, porque não é a primeira vez que Jesus faz isso. De vez em quando ele faz isso. Jesus sempre sabe de tudo. E Jesus sempre tem a solução para todas as questões. Ele mesmo é a solução. Ele mesmo é a solução. Mas, muitas vezes, ele faz estas perguntas, muitas vezes ele atrasa um pouco a solução dos problemas. O que ele podia resolver agora, ele deixa para resolver amanhã, ou a semana que vem, ou o mês que vem. Mesmo ele sendo a solução, ele nos faz a pergunta, ou ele atrasa a resposta. Mas para que ele faz isso? Por que ele faz isso? Para nos pôr à prova. Ele está testando cada um de nós, para saber até onde vai a nossa fé, até onde vai a nossa fidelidade. No Novo Testamento, a palavra fé e a palavra fidelidade são a mesma palavra. Algumas vezes ela é traduzida como fé e outras vezes é traduzida como fidelidade. Então, quando Jesus faz esse tipo de pergunta,
existe um problema, existe uma questão, e a gente vê aquilo e Jesus fala: e aí? Como é que nós vamos resolver? Não é que Jesus não sabe como resolver, ele sabe como resolver, e ele tem poder para resolver, mas ele pergunta, ele devolve a pergunta para nós, testando a nossa fé e testando a nossa fidelidade. Ele quer saber até onde vai a tua fé, porque fé é confiança. Quando Jesus atrasa um pouquinho a resposta para um problema, você confia firmemente, você confia fortemente, que mesmo apesar daquele atraso, Jesus fará alguma coisa? Tem gente que falha nesse teste, tem gente que entra em desespero, tem gente que no desespero, como diz o ditado, acende uma vela para Deus e uma para o diabo. Esse ditado tem aqui, né? Aquele outro não tinha. Esse tem. Então, não é que Deus não sabe o que fazer, não é que Jesus não sabe o que fazer, não é que não tem poder, ele sabe o que fazer e ele tem poder para fazer. Só que ele testa. Mas ele não sabe quanta fé eu tenho? Sabe. Mas nós não sabemos quanta fé nós temos. Às vezes, nós estufamos o nosso peito e nos achamos o cara. Nos achamos o super crente. O super crente. Aí Deus nos testa, nos coloca diante de um problema, nos coloca diante de uma dificuldade, nos coloca diante de uma situação difícil e pergunta para nós: e agora? E agora? E aí ele testa a nossa fé. Você realmente tem fé? Você realmente confia? Porque fé é confiança. Mas fé também é fidelidade, a mesma palavra, fé e fidelidade. Então, você é fiel a mim? Ou você é fiel a você mesmo? Quando as circunstâncias mudam, você vai acender a vela para o outro. Ele sabe a resposta, mas às vezes nós não sabemos, então ele testa isso. No caso aqui, era Filipe. Filipe, nós estamos aí com uma multidão e não temos pão suficiente, nem dinheiro suficiente. E agora, Filipe? E ele estava testando então Filipe. O texto diz, Jesus sabia o que fazer, mas estava testando Filipe. Filipe, eu quero saber quanta fé você tem. Eu quero saber aonde, em quem está a sua fé. E também quero ver a tua fidelidade. Você é fiel a mim e vai ficar comigo, mesmo que a situação agora é difícil? Ou você é fiel a você mesmo, então vai sair fora buscando solução em outro? Todos nós passamos por problemas, todos nós temos dificuldades em nossas vidas. E Deus vai nos testando. E quando Deus testa você no problema que você está passando agora, é que eu não tenho dedo suficiente na mão para apontar todo mundo. Então faz assim, ó, todo mundo aqui tem. O problema que você está passando agora, um problema financeiro, um problema familiar, um problema de saúde. E se você está passando, é porque ele não foi resolvido. E se ele não foi resolvido, não é que Deus não tem poder para resolver, tem. Mas ele está testando a sua fé. Ele está testando a sua fidelidade. Até onde vai a tua fé nele? Até onde vai a sua fidelidade? Mesmo que ele atrase mais um dia, mesmo que ele atrase mais um mês, mesmo que ele atrase mais alguns anos,
A solução para esse problema, você permanecerá fiel? Ou você irá abandoná-lo? Pensa nisso. Pensa nisso porque disso depende também a salvação da sua vida. Aí então Filipe respondeu no versículo 7. Olha, Senhor, o salário de 100 dias de um pedreiro, 3 meses e meio do salário de um pedreiro, não é suficiente para comprar pão para todo mundo. Aí outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e falou: olha, Senhor, aqui tem um rapaz, e ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas é muito pouco para tanta gente, não tem como dividir. Lá em casa a gente tem uma brincadeira que quando nós temos alguma coisa pequena, um pedaço de pão pequeno, um pedaço de chocolate pequeno, um pedaço de bolo pequeno, e não dá para nós 4, lá em casa nós somos 4, né? Eu, Ivanir, Lucas e Gabriel. E aí quando é muito pequeno, um é tentado pelo tentador, né? E diz, é muito pequeno, não dá para dividir, vou comer tudo. Aí o outro lembra que tudo dá para dividir. Você vai dividindo, até chegar no átomo, né? Você chega no átomo. A palavra átomo em grego significa indivisível. Tomo é divisão e é a negação. Então, quando chega no átomo, não dá mais para dividir. Mas a ciência avançou tanto que descobriu que o átomo, que é indivisível, é divisível em nêutrons, prótons e elétrons. Então, até o indivisível dá para dividir. Agora, quando você mandar bolo lá para casa, manda um pedaço maior. Tá bom? Já manda 4, para não dar briga, né? Manda 4 para não dar briga. Muito bem. Então ali tem, olha, Senhor, aqui tem um rapaz, o rapaz tem 5 pães, tem 2 peixinhos, dá para dividir? Dá para dividir por 5.000? Dá. Vai dar assim uma escama. Vai dar uma escama do peixinho para cada pessoa e um farelo do pão para cada pessoa. E, de fato, ele tinha razão. Olha, é pouco para muita gente. Dá para dividir? Dá. Mas é pouco. Mas dá. Mas é pouco. Mas dá. Aí, então, não importa o tamanho do problema que você está enfrentando. Não importa o tamanho do desafio que Jesus está permitindo que você enfrente. O problema da questão financeira não importa. O problema da questão familiar não importa. O problema da questão de saúde não importa. Não importa o tamanho. Não importa o tamanho. Não existe um problema maior que Deus. Não existe. Não existe uma família esmigalhada cuja situação é insolúvel. Não existe isso. O que importa é se você tem fé ou se você não tem fé. Não é nem a questão de peixe, se você tem peixe, se você tem pão. Não, é a questão se você tem fé ou não tem fé. E o que é que demonstra se você tem fé ou se você não tem fé? É o fato de você colocar ou não colocar o que você tem nas mãos de Deus. É muito interessante que aquele menino, aquele moleque, ele já saiu de casa prevenido. Ele é um rapaz prevenido. Ele falou assim, eu vou sair, não sei que horas eu volto, então eu vou levar 5 pães. Né? Eu até imagino o nome desse rapaz. Um rapaz que come 5 pães, né? Começa com L.
É Luiz, né? Né? Você já viu aqueles adolescentes, aqueles jovens que comem 5 pães de manhã? Então, 7. Não, 7 é outra história, né? 7 mas pode começar com A, pode começar com A. Esse rapaz pode começar com A, com B, com C, com D. E aí eu penso que não eram 2 peixinhos, eram 2 latas de sardinha. Aí você mistura um pouco de maionese, faz um patê e coloca nos 5 pães. Eu vou levar um lanchinho. Vou levar 5 pães e 2 peixinhos. Na hora do sufoco, esse menino podia ter sumido ali, no meio da multidão, atrás de uma pedra, atrás de uma árvore, em cima de uma árvore, não sei. E falou, vou comer meu lanchinho. Vou comer meu lanchinho. Mas é interessante que ele acredita em Jesus. Ele acredita em Jesus e ele abre mão do que ele tem para colocar nas mãos de Jesus. Ele fala assim, é suficiente para mim. É pouco para a multidão, mas nas mãos de Jesus vai dar certinho. Se eu fizer a divisão, não vai dar certo, mas se Jesus fizer a divisão, vai dar certo. Porque tem uma regra de divisão também, tá? Você que tem crianças pequenas, quando tem um bolo para dividir, quando tem um chocolate para dividir, a regra é simples. Um corta e o outro escolhe. Por quê? Isso garante que os pedaços terão o mesmo tamanho, porque se eu cortar e escolher, eu vou cortar um pedaço maior e vou pegar o maior. Então, é uma questão para a gente resolver com criança, né? Então, um corta, e se ele cortou errado, azar dele, porque quem vai escolher é o outro, tá ok? Então, ele falou assim, olha, se eu cortar os 5 pães e os 2 peixinhos, eu vou ficar com 4 pães para mim, e um peixe só para mim. Vou colocar na mão de Jesus, porque Jesus vai fazer o que é justo. Então, fé é colocar tudo o que você tem nas mãos de Jesus, sabendo que Jesus vai tirar o melhor proveito daquilo do que você é. Nas mãos de Jesus as coisas rendem. Nas mãos de Jesus as coisas rendem. Vou dar um exemplo. Nós estamos fazendo uma construção aqui. É o exemplo que está acontecendo aqui, mas essa construção custa 153 mil reais. Se fosse uma construção de uma outra coisa fora daqui, essa construção custaria 500 mil reais. 500 mil reais. Para fazer essa construção. Mas aqui, ela não é administrada por homens, ela é administrada por Deus. Então, aqui, nas mãos de Deus, 153 mil reais é suficiente para fazer o que os homens precisariam de 500 mil. É suficiente 5 pães e 2 peixinhos. Não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso. Então, isso é fé. Você tem um problema, você tem uma questão, alguém ao seu redor tem um problema, uma questão. Coloca o que você tem nas mãos de Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo. Você acha que esse rapaz colocou nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes e ele ficou sem comer? Ele não ficou sem comer. Olha que interessante o quanto esse moleque comeu. Cadê o versículo? Versículo 12. Quanto que esse moleque comeu? Quanto? O suficiente. E no versículo 11, quanto que foi? Quanto que esse moleque comeu?
tanto quanto quis. Se ele não tivesse colocado na mão de Jesus, ele ia comer só 5 pães, coitado. Não, só 5 pãezinhos. Mas como ele colocou nas mãos de Jesus, ele tinha tanto quanto ele quisesse ter. E no versículo 12 diz que foi o suficiente. Não faltou. Ninguém saiu de lá com fome. Então, coloque o que você tem nas mãos de Deus. Coloque o que você tem nas mãos de Deus. O que, pastor? Minha fé, minha confiança? Sim, sua fé, sua confiança, mas na forma de coisas. Materialize a sua fé. Não deixe a sua fé atuar só no campo espiritual. A fé que vale alguma coisa move montanhas. Montanhas grandes, montanhas de pedra, montanhas pesadas. Uma fé que age só no mundo espiritual é uma fé inútil. A fé, para servir de alguma coisa, tem que mover no mundo físico. A fé tem que se manifestar nas coisas, então coloque suas coisas nas mãos de Jesus. Deixa Ele administrar. Mas, pastor, se eu colocar na mão dele, ele vai dividir. E eu não quero dividir. Eu sei que você não quer dividir. Eu também não quero dividir, porque essa é a nossa natureza caída, deturpada pelo pecado. Nós não queremos dividir. Então, morra com os seus 5 pãezinhos. Morra engasgado com os seus 5 pãezinhos. Coloque suas coisas na mão de Jesus e tenha certeza que Ele vai repartir. Ele vai repartir com todo mundo. Só que você não vai ter menos, você vai ter mais. Porque o versículo 11 diz que você vai comer quanto quiser. E no versículo 12 diz que você vai comer o suficiente. Então, coloque sua vida toda e tudo da sua vida nas mãos de Jesus. Versículo 10. Jesus disse: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, ninguém ficou sem obedecer, e tinha ali mais ou menos 5.000 homens. Você imagina só o tamanho do milagre, porque se tinha 5.000 homens, a cultura daquela época não considerava, não contava as mulheres e as crianças não eram contadas numa situação dessa. Mas na hora de dividir o pão e o peixe, tinha que contar. Eu estava pensando, era uma multidão que reuniu para ouvir Jesus. Bom, aqui na igreja nós temos uma multidão que se reúne para ouvir Jesus. Se você veio aqui para me ouvir, perdeu o seu tempo, não sou eu que estou falando. É Jesus que está falando com você. Qualquer um que subir aqui em cima para falar, não fala em seu nome, fala em nome de Jesus. Você tem que entender isso. Por isso você não pode sair escolhendo pregadores. Tem um tipo engraçado de crente que fala assim: hoje eu estou alegre, eu vou ouvir pregador tal em tal igreja. Hoje eu estou meio melancólico, eu vou ouvir tal pregador em tal igreja. Hoje eu estou zureta, não sei o que significa, mas hoje eu estou zureta, eu vou ouvir tal pregador em tal igreja. Para com isso. Para com esse negócio de ficar escolhendo o pregador. Quando você vem para cá, você vem para ouvir Jesus. Ok? Então é isso que está acontecendo. Aqui nós temos uma mulher, nós temos 4 mulheres e crianças para cada homem aqui na igreja. Quer dizer, proporcional, não é que você, homem, tem direito a 4 mulheres e crianças. Estou falando proporcionalmente, existe uma mulher e existe um homem mais 4 mulheres e crianças. Então, se nós temos ali 5.000 homens, nós devemos ter mais ou menos 25.000 pessoas ali. 25.000 pessoas. O seu peixe
era grande, mas não ia dar para nada. Quer dizer, só se dividisse até o átomo, né? Para 25 mil pessoas. Então é o que está acontecendo. Jesus tomou o pão. O que me chama a atenção no versículo 11 é a expressão: todos comeram tanto quanto queriam. Isso é importante. Aliás, tudo é importante, mas isso é o que eu quero destacar agora. Todos comeram tanto quanto queria. Sabe quando você toma seu banho, coloca desodorante, penteia o seu cabelo e vem aqui para a igreja e Deus fala com você, porque a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus alimenta a sua alma? Você come tanto quanto você quer. Se você sai com fome, a culpa não é do padeiro. Se você vai na padaria buscar pão e sai sem pão, a culpa não é do padeiro, a culpa é sua. Então, se você vem aqui para comer e não come, a culpa é sua. Porque aqui o pão é servido. O pão é servido. Tanto quanto você quiser. Se você quiser comer pouco, você come pouco. Mas se você quiser comer muito, você vai ter muito para comer. Aqui tem tanto quanto você quiser. É tão interessante isso, que várias vezes Jesus diz que você vai ter tanto quanto você quiser. É quanto você quiser. Ai, essa igreja me dá muito pouco. Ai, esses pastores me dão muito pouco. Não, querido. Você vai ter tanto quanto você quiser. Olha que interessante. É a sua fé que determina quanto você vai receber. Se você acredita que vai receber muito, você vai receber muito. Se você acredita que vai receber pouco, você vai receber pouco. E se você acredita que não vai receber nada, então é exatamente isso que você vai receber. Nada. Sério, pastor? Sério. Aonde está isso, pastor? Vou te mostrar. Mateus 8,13. Só anota porque não dá tempo de você abrir não. Anota aí na capa da sua Bíblia. Mateus 8,13. O centurião de Cafarnaum tinha um servo dele doente. E ele vai pedir para Jesus curar este servo. E aí ele conversa com Jesus e dá uma demonstração de fé muito grande. E em Mateus 8,13, Jesus diz assim: vai, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o servo foi curado. A expressão que diz assim, ó, como você creu, assim lhe acontecerá. Do jeito que você crê, é o que vai acontecer. Se você nesse instante crê que seu servo será curado, seu servo será curado. Se você crê que seu servo vai só melhorar um pouquinho, seu servo vai melhorar um pouquinho. E se você crê, saindo daqui, voltando para casa, você guarda no seu coração, você crê que seu servo chegar lá está morto, ele estará morto. Porque Jesus diz: lhe será feito do jeito que você crê. Interessante, não é? Normalmente a gente lê e fala assim, ó, eu vou curar ele porque você creu. E Jesus diz, não. Eu vou fazer o que você crê que eu vou fazer. Se você crê que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Se você crê que eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Quando você chegar em casa, você vai ver que aconteceu o que você creu que ia acontecer. Você vai comer quanto quiser. Se você está comendo pouco, é porque você crê que Deus está fazendo pouco. E Ele está fazendo na medida da sua fé. Tem gente aqui que está comendo demais. Quer dizer, comendo bastante, suficiente. Tem gente que está vibrando. Porque crê. Tem gente que está chateado,
desanimado, desiludido, magoado, porque as coisas não acontecem. Por quê? Ela acredita que as coisas não vão acontecer. E aí Jesus chega para ela e fala assim: eu vou fazer o que você acredita que eu vou fazer. Dá uma olhadinha em Mateus 9, 28. Mateus 9, 28 é a história da cura de 2 cegos. Os cegos chegam para Jesus e pedem para que Jesus os cure. Mateus 9, 28 até o 30 diz assim: entrando Jesus em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês creem? Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso, de curar vocês? E eles disseram: sim, sim, Senhor, nós cremos que o Senhor pode nos curar. E Jesus, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. E se eles tivessem dito: não, a gente não acredita? É a fé, né? Jesus opera na sua vida na medida da sua fé. É na medida da sua fé. É por isso que tem uma pessoa sentada do seu lado que recebe grandes milagres na vida. Tem uma pessoa sentada do outro lado que não recebe. E você recebe pela metade. Mas como é que pode ser? É a mesma igreja, é o mesmo pregador, é a mesma Bíblia. Como é que uma palavra numa pessoa gera grandes coisas? A mesma palavra em outra pessoa gera pequenas coisas. E a mesma palavra na terceira pessoa não gera nada. Por quê? Porque Jesus trabalha na sua vida na medida da sua fé. Então, versículo 28, 29, e a visão deles, versículo 30 agora, a visão deles foi restaurada, porque eles criam que Jesus faria isso, e Jesus fez o que eles criam. Mateus capítulo 15, tem aquela história da mulher sírio-fenícia, cuja filha estava endemoniada. Mateus 15, 28, Jesus, depois de uma declaração de fé daquela mulher, Jesus diz: mulher, a tua fé é muito grande, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a filha dela foi curada, lá longe. A filha dela não estava lá. A filha dela estava em casa, ela saiu de casa para encontrar com Jesus, onde Jesus estava. E Jesus diz: olha, não é lícito que eu dê comida aos cachorrinhos, tire o pão das crianças e dê para os cachorrinhos. E aquela mulher disse: é verdade, Senhor, é verdade, não é lícito. Eu não sou judia, eu sou sírio-fenícia. Mas se o Senhor deixar cair umas migalhas no chão, para mim já é o suficiente. Eu não preciso de 5 pães e 2 peixes inteiros. Senhor, as migalhas que o Senhor me der já é suficiente para curar a minha filha. Jesus se admira da fé daquela mulher, porque a fé daquela mulher não era pequena. A fé daquela mulher era tão grande que ela diz: Senhor, do seu amor, do seu poder, eu só preciso de uma faísca. Uma faísca já é mais do que suficiente para o que eu preciso. Isso não é uma declaração de pequena fé, é uma declaração de muita fé. E Jesus se admira e fala: olha, lhe será feito segundo a sua fé. E ela creu que Jesus iria curar a menina, iria libertar a menina, e a menina foi liberta. É isso que Deus está falando para você. Lhe será feito segundo a medida da sua fé. Mateus 21, 22, esse você vai ter que abrir e sublinhar.
Mateus 21, 22 diz assim: tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. O problema é que tem muitas vezes, nós pedimos e não cremos no que pedimos. Senhor, misericórdia, está tão quente esses dias, Senhor. O Senhor podia mandar uma chuvinha amanhã para refrescar. Aí, você acorda amanhã, 6 horas da manhã, toma banho, se troca e sai de casa sem guarda-chuva. Você entendeu a sua falta de fé? Você pediu que Deus lhe desse chuva para refrescar um pouco, mas você não acredita que Deus vai fazer isso, por isso você saiu de casa sem guarda-chuva. Quando você pede alguma coisa para Deus, prepare-se para receber o que você pediu. Prepare-se. Esteja pronto para receber. Versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente, olha que interessante isso, o suficiente. Disse, voltando para João, tá? Voltando, rebobina a fita, João 6, versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles juntaram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que tinham comido. Ainda sobrou. Viu como dá para dividir na mão de Jesus? Dá para dividir e sobra. Mas interessante que Jesus não deixa a sobra por aí. Jesus manda que os restos sejam recolhidos, porque Jesus detesta desperdício. Jesus detesta desperdício. Existe uma lei na natureza, uma lei criada por Jesus. As leis da natureza foram criadas por Jesus. E é uma lei que foi expressa por Antônio Lavoisier, ou Antoine Lavoisier. Tá? Cai no Enem. Caiu no Enem, vai cair no Enem, sempre cai. Antoine Lavoisier disse o quê? Na natureza, do começo, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa é uma lei que foi expressa por Antoine Lavoisier, mas não foi ele que criou. Essa lei não é dele, tem o nome dele, mas não é dele. Essa lei é de Jesus. Por isso que Jesus diz, sobrou, então guarda. Guarda porque eu não aguento desperdício, eu não suporto desperdício. Então, você pensa que esta moda de ecologia, de reaproveitar, de reciclar as coisas, é uma moda dessa geração agora que o planeta está sendo destruído? Não, isso já foi desde que Jesus estava aqui, desde que Jesus criou o mundo, ele vem fazendo reciclagem. Esse negócio de reciclagem não é novo. Jesus detesta o desperdício das coisas, mas tem uma coisa que Jesus detesta ainda mais, é o desperdício de vida. Jesus detesta o desperdício de vida. Jesus detesta o modo como você está desperdiçando a sua vida. Você está desperdiçando a sua vida, gastando tempo à toa na novela, gastando tempo à toa no WhatsApp, gastando tempo à toa no Facebook, gastando tempo à toa na mesa de bar, você está gastando tempo à toa na frente da televisão, você está gastando a sua vida, porque tempo é vida. Na pornografia, no pecado, na bebedeira, na fofocaiada. Deus detesta desperdício de vida, detesta.
E Ele está dizendo agora, para de desperdiçar a sua vida. Ele está propondo agora fazer uma reciclagem com você. Ele está propondo agora fazer uma reciclagem, juntar os restos da sua vida. Sua vida está bagunçada, suas finanças estão bagunçadas, seu casamento está bagunçado, seu relacionamento com a escola, está tudo bagunçado, está um lixo. Legal, que bom, coloca tudo na mão de Jesus, Ele vai reciclar tudo isso. Porque nas mãos de Jesus, tudo pode ser reciclado. Foi Ele que inventou a lei de que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Então, pega agora, o Espírito Santo está trazendo na sua mente agora, toda a droga da sua vida, tudo aquilo que não está dando certo, tudo aquilo que não funciona na sua vida, a sua vida, o lixo da sua vida. Ele está propondo agora fazer uma reciclagem. Coloca nas mãos de Deus. Ele vai fazer multiplicar o que é bom para dividir, multiplicar para dividir. E aquilo que não é bom, Ele vai transformar. Você que não é crente, precisa entregar a sua vida para Jesus. E você que é crente, está afastado dos caminhos de Deus, você precisa voltar para os caminhos de Deus. Você precisa voltar para a comunhão da igreja. Você precisa voltar para a fidelidade com Jesus. Jesus quer reciclar a sua vida. Jesus quer transformar a sua vida. Pense nisso.